Olá, alunos. Nessa aula nós vamos mostrar como é possível aprender um pouco de economia na confecção de um bolo. Vamos imaginar aqui uma receita de bolo com 3 ovos, 2 xícaras de trigo. Já vão entender o que eu estou fazendo. 150 mililitros de óleo ou manteiga, né? 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite e 1 colher de fermento. Bom, tá aí a receitazinha aí para fazer um bolo simples, né? Obviamente aí você vai precisar de uma tigela, começa aí quebrando os ovos, aí mexendo os ovos com açúcar, o óleo, né? E depois vai adicionando aos poucos aí o trigo, se possível peneirado, pode aí adicionar também o leite, mexe bastante e aí no final coloca o fermento. Ok, todo mundo aí sabe fazer um bolo, vai ficar um bolo bonito aí, tenho certeza disso, que não vai ser problema para vocês. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte: quanto custa esse bolo, né? Vamos supor aí que eu tenho um bolo aqui bonitinho aqui, eu quero saber quanto custa para a produção de um bolo. Vamos supor que uma pessoa quer saber, poxa, quanto será que eu gasto? Vale a pena eu comprar um bolo na padaria ou fazer um bolo em casa? Então essa conta é interessante porque você pode ensinar até um adolescente primeiro essa receita e também pode ensiná-lo a calcular o custo aproximado, obviamente, de um bolo, né? Então eu vou mostrar para vocês que esse bolo custa aproximadamente, fazer em casa, R$6. Mas ele pode ser comprado aí na padaria, esse mesmo bolo, da ordem aí de R$25. Posso exagerar um pouquinho, mas da ordem de R$20 por conta do peso, da massa, né, dele, né? Então vamos ver. Bom, primeiro tem a alegria e o ganho intangível, né, de você fazer um bolo em família, de usar ingredientes bastante confiáveis, né? Você sabe exatamente o que está colocando dentro do seu bolo, nem sempre você sabe isso, né? Você pode colocar produtos de boa qualidade, né? Saudáveis, e você tem aí um bolo até, inclusive, menos calórico, né? Pode usar aí um tipo de açúcar adequado, pode usar farinha de trigo integral e assim por diante, né? Então vejam que a gente pode aí fazer um bolo muito melhor por um preço mais baixo. Para verificar quanto custa esse bolo, eu vou fazer a seguinte conta para vocês, ó. Primeiro, ovos, eles custam aproximadamente aí R$5 uma dúzia. Então, tá ali. Eu vou usar como 3, né? Então, se eu uso 3, ó, R$5, 12 ovos. Se eu vou usar só 3 ovos na receita, é X. Então, para cada item, ingrediente, eu preciso fazer a regra de 3. Então, multiplica em cruz, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 5 é igual a 12x. X é igual a 15 sobre 12. X é igual a quanto? Faço a conta, 15 dividido por 12 dá R$1,25. Então vejam que para fazer esse bolo, R$1,25 são os ovos, né? Os 3 ovos. É um custo de, vamos dizer, o insumo, né? A matéria-prima de R$1,25. Tá ok. Vamos falar então agora do trigo, né? Vamos fazer a mesma coisa, ó, trigo. 1 quilo de trigo, né? 1 quilo de trigo está aproximadamente R$2,50. Bom, agora, só que eu uso apenas 2 xícaras. Normalmente, a gente tem que fazer essa relação, né? Quantas xícaras de trigo tem em 1 quilograma, não é isso? Deixa eu fazer a conta para vocês. Bom, aproximadamente, essas 2 xícaras aqui, eu consigo fazer 3 bolos com 1 quilograma de trigo. Pronto.
Então, desse jeito eu posso dizer, então, que eu gasto 1/3 de 1 quilo a cada bolo. Então, 1/3 vezes 2,50 é a mesma coisa que pegar 2,50 dividido por 3. Dá um valor de aproximadamente R$ 0,83 aí de trigo. Então vejo que eu já tenho duas despesas bastante importantes aí, os ovos e o trigo, né? Então, 2 xícaras. Na sequência, eu vou lembrar que eu preciso de 1,5 xícaras, né, de açúcar. Vamos simplificar aí que cada quilo, 1 quilograma de açúcar, custa aproximadamente R$ 2,45. Bom, a gente usa normalmente, então, 1,5 xícara, né? Então, vamos fazer a seguinte conta. A gente vai usar 1 quilograma. Dá para fazer 3,3 bolos, vamos dizer assim. Vamos simplificar aqui, tá? Então, nesse caso vai ficar complicado falar isso, mas vamos supor que desse valor 2,45 eu gaste aproximadamente em cada bolo 0,73. A experiência mostrou isso, que eu tenho que dividir, então, quantas xícaras, né, cabem em 1 quilograma. Depende, como diz, da granularidade do produto, né? Da consistência, né? Mas vamos supor essa simplificação. Eu tenho um valor aí, aproximado. 250 mililitros de óleo, né? Ou manteiga, mais óleo. A gente tem 1 litro de óleo, custa aproximadamente 3,75. Então, considerando aí que 250 ml é 1/4, a gente gasta aí 3,75 dividido por 4, não é isso? 3,75 dividido por 4, aí ficou mais fácil, né? Ficou R$ 0,93, né? Do óleo. O leite. O leite, 1 litro, vamos supor que 1 litro de leite seja custando aí R$ 3. E 1 xícara de leite, olha, 1 litro a gente consegue fazer um pouco mais aí de 3 bolos, né? Ou seja, tem mais de 3 xícaras aí, né? Então, eu só uso 1 xícara, né? Então, vejo que eu vou aproximadamente R$ 1,12 aí da xícara de leite. E o fermento, né? Se eu comprar o fermento, está saindo aí quase R$ 3,99 100 gramas. A gente usa 1 colher. Então, vamos supor que eu gaste aí 0,20 centavos em cada bolo. Bom, já deu para ter uma ideia que agora eu tenho os produtos aí, mais ou menos aí, estimados. A ideia aqui não é ser exato, mas o custo desse bolo, então, por enquanto, saiu R$ 5,06. Só que ainda eu vou considerar aí R$ 1, porque eu vou ter que colocar ele no forno para assar. É o gás que a gente vai usar. Né? Então vejam que, somando tudo, eu tenho um bolo custando aí aproximadamente R$ 6. Então, gente, vejam que vocês podem até ensinar as crianças aí, aos adolescentes, até medir, né? Tem copos medidores. Você pode, por exemplo, verificar, poxa, 1 xícara, né, no copo de trigo, tem pode ter uma balança de pressão, é igual a uma quantidade de massa, né? Aí você pode ter esses valores que eu fiz aí aproximado precisamente, né? Pode fazer isso para o trigo, para o açúcar, né? Ou seja, pegar a quantidade em xícara e traduzir em massa, em quilograma, né? Para facilitar aí a conta de vocês. Então, mas essa questão foi mais para mostrar para vocês que é possível ensinar uma receita
ensinar uma receita e ainda ensinar de educação financeira, né? Ou seja, de maneira lúdica e aí você tirar proveito desse dia a dia, da convivência familiar, para buscar esses fundamentos. Tem muita gente que paga a faculdade, eu conheci alguns jovens que pagavam seus cursos na própria faculdade, a universidade de manutenção, vendendo, por exemplo, brigadeiros. Faz aí uma grande quantidade de brigadeiro aí ao longo do final de semana e durante a semana vai vendendo, ou faz toda a noite, né? Depende das pessoas. Tem gente que vendia cookies. Então, gente, bolos, né? Sanduíches. Então, para tudo isso aí, você sempre vai pensar. É claro que eu sei que estamos falando aqui de algo artesanal, né? Não estou incentivando ninguém a fazer nada sem respeitar aí as normas da vigilância sanitária, né? Existem custos que são fixos, né? Nesse processo, né? Então as pessoas têm que aprender que o lucro, né? É decorrente de você, o quanto você a venda menos os custos, né? Totais, né? Então às vezes tem custo, por exemplo, a pessoa assim não considera, por exemplo, o tempo da pessoa, né? Nessa conta ali, se eu vou fazer isso para vender na faculdade, eu tenho que considerar quantas horas eu gastei fazendo isso, além dos custos dos ingredientes, né? É o tempo de investimento para fazer. Então, o lucro vai ser o valor da venda menos custos, né? Então, muita gente aí pode aí adotar uma margem de lucro de 20%, né? Lembrando, de novo, existe a questão de impostos envolvidos, né? Então, se você quiser fazer isso de maneira comercial, quiser montar uma lojinha, é importante saber qual o valor dos impostos embutidos para você aí sim fazer a formação de custos, né? E aí sempre pensando, para você montar qualquer empreendimento, tem que fazer o fluxo de caixa, né? Você tem que saber os teus gastos mensais e as suas entradas, para avaliar o quanto o teu investimento, o teu empreendimento, ele é lucrativo, né? Ou ele é, como diria, sustentável, tá bom? É isso, né? Claro que tem ganhos intangíveis, muitas pessoas muitas vezes trabalham e mantêm a sua microempresa e não tem muito lucro, mas ela gera a própria renda, gera emprego para mais alguém, paga os impostos em dias e tem a satisfação de trabalhar para si ou trabalhar para o seu sonho. Então, muitas vezes, não se trata apenas de dinheiro, trata-se também de você realizar o seu sonho. É isso, eu espero que tenha entendido e até a próxima aula.